Salve galera, tudo bom com vocês? Bom, seguinte, hoje eu tô aqui para conversar com vocês a respeito das matérias que vocês ingressantes terão no primeiro quadrimestre de vocês, né? No que vai ser agora o quadrimestre suplementar, que começa dia 21 de setembro. Então, nesses últimos dias aí, como eu não sei quando vai sair esse vídeo, não vou falar datas, mas nesses últimos dias saíram as matérias que vocês terão no primeiro quadrimestre, então vocês devem estar curiosos. E eu vou comentar um pouco da minha experiência com essas matérias na época que eu tive lá em 2014 e trazer um pouco da ementa também, né? O que vocês normalmente têm nessas disciplinas, tá bom? Espero que vocês gostem, não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal e bora pro vídeo. Bom, rapaziada, então como eu falei, a faculdade finalmente decidiu quais são as matérias que os ingressantes terão no primeiro quadrimestre, não no primeiro quadrimestre do ano, mas no primeiro quadrimestre de vocês, no caso da universidade. E são basicamente 4 matérias, eu vou falar agora porque eu acho que vocês já viram em algum lugar essas matérias. Se não viram, não mosca, segue lá o perfil da universidade no Instagram, no Facebook, e também não esquece de olhar o site da universidade. Eles fizeram tipo um hot site, assim, uma landing page voltada para os ingressantes, onde estão todas as informações importantes para vocês saberem, e é lá que está sendo divulgado todo o conteúdo voltado para o pessoal que está entrando agora. E mais legal ainda é que tipo, de agora até começarem as aulas, eles estão preparando todo um conteúdo bonitinho para vocês, com foco em ensinar pra vocês, mais ou menos como a gente faz aqui, só que tipo, mano, é diretamente da galera da universidade. E além disso, eles tratam de assuntos mais burocráticos e de uma forma mais completa do que normalmente a gente trata aqui, tá? Então segue lá a página deles e fique por dentro de tudo que tá acontecendo, de todo o conteúdo que eles estão produzindo pra vocês. Então vamos lá, as matérias que foram definidas no primeiro quadrimestre de vocês são as seguintes, são as seguintes, isso. Estrutura da matéria, bases computacionais da ciência, bases conceituais da energia e evolução e diversificação da vida na Terra. Normalmente, nos quadrimestres normais, nós temos 6 matérias para os ingressantes, pelo menos nesse último projeto pedagógico, que além dessas 4 que eu falei, tem também bases matemáticas e bases da ciência... Bases o quê? Bases experimentais da ciência. Não sei se tem mais alguma coisa além dessas palavras que eu falei. Normalmente os nomes das matérias na faculdade são meio grandes, assim, é uma coisa meio difícil de você decorar tudo. E isso faz com que a gente chame as matérias por um apelido, assim. Normalmente a gente usa siglas para se referir às matérias. Então, durante esse vídeo, se eu falar alguma sigla, saiba que normalmente vocês vão chamar assim também, então é bom ir se acostumando, tá? Antes de falar das matérias, queria só pontuar uma coisa. Eu sempre faço isso, né? Sempre, todo vídeo tem isso. Que as coisas que eu vou falar aqui, principalmente quando eu falar com respeito, tipo, a minha experiência com essa matéria, é uma parada muito particular, porque assim, primeiro que eu fiz essas matérias há, sei lá, 6 anos atrás, 5 anos atrás. Outra que, tipo assim, cada pessoa, dependendo do ensino médio que teve ou da facilidade que tem com determinadas matérias, vai interagir com essa matéria de uma forma completamente diferente. E outro ponto que também faz com que a experiência com a disciplina mude muito é o professor. Então eu vou trazer aqui a minha visão com os professores que eu tive. Não vou falar quais são os professores, por motivos meio óbvios, mas cada professor vai transformar a matéria numa experiência única, assim, e só você fazendo, você vai chegar às suas conclusões. Eu estou trazendo as minhas conclusões da época que eu fiz, tá? Então, começando com estrutura da matéria. A estrutura da matéria é uma matéria que é meio catadão de química, assim, né? Ela vai trazer muitos conceitos de química do ensino médio. Na verdade, todas as matérias do primeiro quadrimestre, elas vão trazer bastante coisa que vocês já viram no ensino médio e talvez passem um pouquinho do conteúdo que vocês já tiveram na escola. E isso não quer dizer que a matéria vai ser fácil, né? O fato da gente ter matérias na universidade sobre um regime de quadrimestre e com salas e metodologias, eu diria, bastante diferente do que a gente está acostumada no ensino médio. Isso muda também a concepção que vocês têm com a matéria. Então, assim, não menosprezem as matérias, estudem de verdade, tá? Se você fizer a primeira prova e achar que, mano, beleza, tô tranquilo, eu entendi como é que eu não preciso estudar tanto quanto eu estudei na primeira, tudo bem, tranquilo, mas leve em consideração dar uma raça aí a mais do que vocês dariam
por exemplo, numa matéria de escola, ou de você estar vendo assim, tá fácil isso aqui. Porque numa prova de universidade pode ser que complique bastante, tá bom? Mas como eu estava falando, a estrutura da matéria é o catadão de química, então você vai ter aqui, eu peguei da ementa do próprio projeto pedagógico do BCIT. Se você quiser ler a ementa completa, eu estou trazendo só tipo a descrição resumida aqui do que normalmente tem. Se você quiser ler completo, eu vou deixar aqui embaixo o PDF para vocês, junto com as páginas que essas matérias estão lá. Então você vai ter você tem um cronograma inteiro do que é passado em cada semana, em cada aula dessas matérias. Você tem bibliografia recomendada. Então eu sugiro que você dê uma olhadinha, porque lá vão ter muito mais detalhes do que eu estou trazendo aqui no vídeo, que é só para vocês se ambientarem e saberem do que se trata essas matérias. Então vamos lá, a estrutura da matéria, eu vou ler aqui, eu espero que não seja muito grande, então... A estrutura da matéria tá de um jeito meio conceitual aqui, a descrição, parece uma poesia, um artigo, né, mas vamos lá. Do micro ao macro, bases da teoria atômica, propriedade dos gases, natureza elétrica da matéria, contexto do nascimento do átomo de Bohr, início da teoria quântica, introdução à mecânica quântica, átomos com muitos elétrons e tabela periódica, ligação química, interações intermoleculares e materiais. Isso basicamente é o que vocês vão ter em estrutura da matéria, que foi uma matéria que eu quase me fudi, eu quase reprovei, eu fiquei com um D. Assim, eu não gostei, eu tive o meu ensino médio em química foi bem mais ou menos assim. No começo eu tive um professor que era muito bom, eu gostava muito, e eu fui muito bem. Aí depois de um tempo descambou, e aí eu não aprendi mais nada. E aí quando foi pra pegar essa matéria logo no primeiro quadro, mano, eu não fiz cursinho, então eu não lembrava mais os negócios direito. Então foi por muito pouco que eu não me fudi, eu tirei tipo eu tirei F na primeira prova, e depois eu tirei um C, e aí ficou D, e aí passei, mas, mano, era meio treta, porque o professor dava a prova, tipo, 2 questões erradas, anulava uma certa, e aí eu me empolguei, fiz a prova inteira, e aí assim, não foi nem que eu acertei poucas questões, é que eu errei bastante, e aí anulou muita coisa. E aí eu me fudi, mas no final das contas eu passei. E não foi exclusividade de estrutura não, eu quase me fudi depois em TQ de novo. Então, o que mostra uma deficiência muito grande em química da minha parte. Mas, enfim, consegui passar nas matérias aí e aqui estou eu. Se você tiver dificuldade de química como eu, considere estudar além do que você irá estudar para outras matérias, porque a quantidade de conteúdo que vocês vão ter é muito grande. E para aprender tudo em tipo 1 mês, em 2 meses não vai rolar. Então já considere talvez estudando agora, se você tem dificuldade, dando aquela revisada no conteúdo, pode ser útil, pode te ajudar ao longo da disciplina. Ou enfim, converse com algum amigo que saiba bastante para ele te ajudar a estudar e explicar algumas coisas que às vezes você pode ficar com dúvida. Fechou? A segunda matéria é Bases Computacionais da Ciência, que é o que a gente chama de BCC. Bases Computacionais é uma matéria que, pelo menos na minha época, a galera não tinha muito problema, assim. A gente tinha aula no laboratório, como normalmente é, né? Agora que vocês não estão na universidade, não tem como. Mas BCC é uma matéria que normalmente a gente tem no laboratório, né? Enfim, de computador lá. Normalmente começa com uma questão mais Excel e tal, e depois vai para uma linguagem de programação matemática, como é o Scilab ou MATLAB e tal. É tipo, mano, é o basicão da programação. Não chega nem a ser programação direito, né? Eu vou ler a ementa pra vocês, mas é uma coisa tranquila, né? Acho que a galera que também tinha dificuldade não teve grandes problemas com essa matéria. Mesmo o pessoal que às vezes não tenha tanta familiaridade, não precisa se preocupar, assim, não é uma matéria que vai te gerar tanta dor de cabeça, tá? Pela ementa diz o seguinte: fundamentos da computação, representação gráfica de funções, noção de estatística, correlação e regressão. Base de dados, lógica de programação. Isso aqui eu acho que é um ponto bem importante, o resto eu não lembro de ter visto. Variáveis e estruturas sequenciais, lógica de programação, estrutura condicionais, lógica de programação e estruturas de repetição, modelagem e simulação computacional, conceitos fundamentais, modelagem e simulação computacional, a ciência na prática. Eu acho que, pelo menos na minha época, ficou muito entre essa parte de lógica de programação e um pouco de modelagem e simulação computacional, como eu falei para vocês, quando vocês vão para o software de matemática, né? Que ali vocês vão aprender a plotar gráficos, que provavelmente, dependendo do curso que você for, principalmente se for engenharias e tal, vão ter muito mais contato com esses programas mais pra frente, porque é pra vocês fazerem as simulações matemáticas lá. Mas é uma matéria, assim, básica, não se assuste, é uma coisa bem tranquila, beleza? A terceira matéria é Bases Conceituais de Energia. A galera chama de BCE. Na minha época a gente chamava só de energia, porque era tipo energia, origem, conversão e uso. Agora mudou o nome. Às vezes acontece isso. Quando muda o projeto pedagógico, eles renomeiam a matéria,
mantendo a ementa ou fazendo pequenas modificações na ementa, porque eles acham que o nome antigo não contemplava a matéria em si. Mas vamos à ementa. Tem 3 partes nessa ementa, então pode ser um pouco grande. Parte 1. Conceituação e importância. O que é energia? Aspectos históricos do conceito de energia. Energia e as 4 interações. Energia... Isso aqui é importante porque isso aqui é o que normal... Porque assim, essas questões, tipo, o que é energia, normalmente é a primeira aula, isso nunca cai na prova, tá ligado? É tipo, energia, beleza. Mas aí o que cai na prova? É isso aqui. Energia potencial, cinética, térmica, química, eólica, nuclear, solar e etc. Então assim, não que vocês vão, tipo, estudar a fundo, até porque cada uma desses temas aqui tem uma matéria própria, principalmente para quem for fazer energia. Mas, assim, principalmente energia potencial, cinética, térmica, eu lembro muito de ter visto os mesmos conceitos que a gente viu no ensino médio, eu lembro de ter visto aqui aquelas formulinhas e tal, né? Enfim, continuando... Fontes de energia primária, hídrica, eólica, nuclear, biomassa, fósseis, solar, marés e outras. Princípio de conservação de energia. Parte 2. Conversão. Conversão calor em trabalho, conversão de energia solar em alimentos e combustível, fotossíntese. Conversão de energia nuclear em calor e conversão de energia química. Conversão de energia mecânica em elétrica e vice-versa. Usinas de potência. E também é uma parte que pode ter essa questão de conversão de trabalho, que também tem fórmulas e também pode ser, é um tema possível de ser cobrado em prova aqui. Parte 3, uso da energia, aspectos históricos e econômicos do uso da energia, matriz energética e uso final de energia, armazenamento e transporte de energia na sociedade, impactos socioambientais da energia. Essa última parte aqui eu lembro de ter visto também. Normalmente eu lembro assim do professor passar alguns slides mostrando como é que era distribuído o potencial energético ao longo do país, quais estados tinham mais potencial, por exemplo, de utilização de energia eólica, hidrelétrica, como é que era composta a matriz energética do Brasil como um todo, do mundo, enfim. A gente também tem um projeto pedagógico bastante inovador, então a gente vai trazer bastante essa questão socioambiental, não só nessa matéria, mas em todas. Eu acho que vocês vão ter uma pitada disso em alguma parte do conteúdo. Como eu falei, bases conceituais da energia, na minha época era só energia, a galera tinha essa matéria meio que perdida no meio da grade ali, ela era solta, não tinha muita ligação com nenhuma outra. Por mais que eles falassem que fosse pré-requisito para outras matérias, a galera meio que fazia aleatoriamente, assim, não tinha muito, tipo, eu vou fazer no segundo ou no terceiro quadrimestre. Foi uma matéria que eu lembro de ter estudado, mas, assim, não me gerou tanta dor de cabeça, porque eu já tinha visto todos esses conceitos em fenômenos, que são as matérias de física que vocês vão ter depois. Então, vocês vão ter FEMEC, que é mecânico, vocês vão ter FETERM, que é térmicos, eletromag, enfim, vocês vão ter uma porrada de matérias de física mesmo, e que vão trazer esses conceitos que vocês vão ver em energia. Por isso que é legal vocês terem um catadão agora, para vocês estarem mais preparados para as próximas matérias que virão. É importante frisar que é um catadão de física e que se você teve dificuldade com isso lá no seu ensino médio, vale a pena que você dar uma revisada também, tá? E por último, tem EDVT, que é a matéria de biologia, né? Na minha época, cara, a gente teve bastante dor de cabeça com essa matéria. Não é uma matéria para ter tanto problema assim. Normalmente os BOs, assim, do primeiro quadrimestre ficam por conta de bases matemáticas e estrutura da matéria, que são conteúdos mais densos e no caso de bases matemáticas, muito conceituais, que é difícil de você entender, é uma matemática meio nova. Enfim, questão de provar teoremas, axiomas, era um negócio meio cabreiro, mas que vocês não vão ter. Eu vou falar disso mais pra frente. Mas assim, foi uma matéria que deu. EDVT foi uma matéria que deu dor de cabeça na nossa época, era a origem da vida, a gente chamava de OV, mas que não era pra ter dado todo esse problema, foi mais por conta do professor mesmo. Mas enfim, vamos para a ementa. Aqui diz o seguinte: diferentes níveis de organização dos seres vivos e sua relação com o processo evolutivo, mecanismos de diversificação da vida relacionados à estrutura e atividade de biomoléculas, e de outros níveis de organização. A evolução como produtora de padrões e processos biológicos. Organização taxonômica dos seres vivos. Então, é uma biologia do ensino médio ali tranquila, não tem nada de ficar decorando nome de espécie, sei lá. Por exemplo, na época do meu ensino médio eu lembro muito de ter que ficar decorando as características das briófitas, das pteridófitas. E eu não lembro de ter que estudar isso em OV. Era uma origem da vida muito mais Discovery Channel, assim, sabe? É Cosmos. Eu lembro de ver uns documentários assim do Neil deGrasse Tyson, que sotaque incrível! Uns documentários assim, tipo do Big Bang. Eu lembro que tinha muito isso
da evolução do homem, da evolução do ser vivo, explosões cósmicas, informação do primeiro ser vivo, então foi uma matéria que eu gostei, por mais que, mano, tenha me dado muito problema e eu tenha fechado com C, sendo que a maioria da galera, mano, fecha muito melhor do que isso. Mas, enfim, é uma matéria que eu gostei. Eu falei assim, nossa, estou estudando ciência agora, eu sou um cientista da tecnologia da Universidade Federal do ABC. Bom, rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês ficarem com essas matérias, deixem aqui nos comentários que eu vou estar tentando responder vocês por aqui pelo YouTube mesmo. Frisando novamente que essas percepções que eu tive das matérias aqui são minhas percepções, não quer dizer que pra você vai ser assim também. Então eu espero que vocês todos possam aproveitar da melhor forma possível. Lembrando também que essas matérias são do BCIT, tá? Eu não falei isso no começo do vídeo, mas são as matérias do BCIT. Se vocês quiserem dos outros cursos também, comentem aí embaixo, e se alguém já tiver comentado, tipo, eu quero do BCH, dá um like no comentário, que aí a gente pode encher o saco do Paixão, por exemplo, que faz BCH, pra trazer esse vídeo que nem eu fiz aqui, só que do BCH pra vocês. Espero de novo que vocês tenham gostado, a gente se vê na próxima, até mais, valeu, falou!